Eu acho que a gente vai ter no futuro organizações, e não só empresas, que isso está começando agora, mas empresas donas de cidades, cidades-estado, né, cidades privadas, funcionando através do blockchain, de rede, usando NFT como identidade, por exemplo, com a sua moeda própria. Como é que seria esse cenário? Porque a gente está falando não só do fim do dinheiro, como a gente conhece hoje, mas também, até um título de relatório de vocês, da Paradigma, muito bom, que é o fim das nações, como conhecemos hoje. A gente já tem alguns experimentos de cidades privadas rolando nos Estados Unidos e em outros lugares. Tem uma que acabou de receber uma rodada de financiamento gigante de um monte de gente de cripto, chama Praxis. Eles usaram dinheiro para comprar um terreno lá na PQP e estão começando um negócio do zero, desde o desenho urbanístico, arquitetural, até tipo crowdsourcing, a galera que vai popular essa cidade. Nos Estados Unidos? Nos Estados Unidos. Pô, é um lugar bom para ter uma cidade super ainda. legal, uma galera cabeçudaça, gente fina e bilionária que vai morar lá. Então, não sei se vai ser barato, mas no começo não vai ser. Mas no começo eles buscam voluntários, né? Então é aquela coisa, enquanto ainda tem risco, é barato. Depois que o negócio está estabelecido, sumiu o risco, aí vai ser caro, né? Eu sei que tem outra cidade também, essa aí deu errado já, mas tinha uma empresa, esqueci o nome, mas uma empresa de cripto também, em 2017, 2018, aí estava cheio de dinheiro, eles compraram um terreno lá, acho que na Nevada, no meio do deserto americano, ali que é mais barato, para tentar fazer uma cidade com um sistema de governança on-chain, usando a blockchain, tokens próprios e tal. E tem em outros lugares do mundo, também tem uma cidade que chama Próspera, em Honduras, que é totalmente privada e não é nem tão descentralizada assim. Inclusive, as moradias, se eu não me engano, foram feitas pela Zaha Hadid, desenhadas pela Zaha Hadid, que é uma das maiores arquitetas do mundo. Enfim, tem vários experimentos rolando. Tem alguns pontos que são delicados, né? Proteção, principalmente militar, é o principal deles, acho. Tipo, você tem que ter alguns políticos, pelo menos os poderes locais ali, comprados na ideia, né? Tem que ter um alinhamento de incentivo. Não pode ser essa cidade em Honduras. Provavelmente vai trazer dinheiro, vai pagar imposto para Honduras de algum jeito e vai ser legal para o presidente lá. Senão o cara não ia deixar fazerem, né? Então tem que ter um desenho de incentivos que faça sentido. Tem que ter um grupo fundador que seja legal, que atraia novas pessoas. E tem que ter uma visão, uma cultura, um plano, um ethos ali que faça o negócio prosperar. Eu acho que com esses 3 pontos, tendo proteção, alinhamento de incentivo, um grupo fundador legal e uma cultura legal, cara, dinheiro não vai faltar. Tem um monte de bilionário de cripto aí, libertário, que apoia esse tipo de ideia e que vai experimentar a torta e a direito com isso nas próximas décadas. Se vai ser em ilhas no meio do oceano, em regiões de deserto, ou até fazendas no interior do Brasil aqui, acho que a gente vai ter experimento em tudo que é lugar, espero até poder participar de alguns. Aí, se alguém estiver fazendo coisa no interior do Brasil, me avisa que eu tenho interesse até em financiar de repente. Eu chamaria Canudos 2.0. A gente já teve uma ideia assim, foi Arraial de Canudos, que foi destruído pelo governo. Agora que eu entendi. É por conta da ideia de Canudos em si. Era um povo no sertão da Bahia, ninguém recebia apoio do governo nenhum, construíram uma cidade do zero, e eles eram monarquistas, né? Tinha acabado a monarquia muito recentemente, estava no começo da República, e aí começou a chegar notícias na capital, os caras criaram uma cidade e são monarquistas. Né? Então vamos lá, foram mandando tropas cada vez maiores até destruir a cidade como um todo. Então o Estado nunca ajudou os caras em nada, e quando apareceu lá foi só para destruir o que eles tinham construído. Então eu não sei como é que vai ser, porque essa cidade, por exemplo, Próspera, em Honduras, já tem uns 2 anos que está acontecendo. Sim, já. Tem um tempinho já. E eles têm um acordo com Honduras. Eles pagam alguma coisa para serem deixados em paz. E lá está prosperando muito, como o próprio nome da cidade diz, porque chega muito capital, e o restante de Honduras, não. Quanto tempo vai demorar para, numa eleição, surgir um candidato falando aquele pessoal tem que dar mais para a gente, ou vamos tomar o que são deles, porque agora o que é deles tem que ser nosso. Então é meio complicado. Eu estava pensando em localização. Se for os Estados Unidos, é um local que tem muito respeito por propriedade privada, ainda, né? Embora esteja mudando. Porque não dá para ter uma cidade privada próxima da Rússia ou da China. O Nietzsche, que é um filósofo que eu gosto, ele era um cara que ele batia nos ídolos, né? Ele ficou muito conhecido por ser anticristão, mas ele era anti tudo que fosse uma ideologia, antissocialismo, por exemplo. E aí, quando ele era antissocialismo, falava, então você é meio anarquista, não tinha anarcocapitalismo na época. Ele falou, não, isso aí também é outra ideologia que, para mim, é uma utopia. Né? Porque ele fala, você vai viver na sua comunidade autônoma, sem ninguém no poder, sem coerção. E aí, quem para Alexandre o Grande? Aquele Estado centralizado que é o teu vizinho, que vê você prosperando muito e manda as tropas, igual o Putin fez com a Ucrânia. A capacidade de se imprimir dinheiro e captar dívida para financiar a guerra move a guerra, né? Exatamente. Então eu tenho esperança de que num período de Pax Bitcoiniana, trazendo o termo de novo, seja mais difícil financiar guerras e seja mais factível para que grupos menores de pessoas, populações menores, consigam financiar a sua própria defesa militar. Porque vai chegar no momento, acredito eu, espero eu, daqui a algumas décadas, em que,
Mesmo que os Estados Unidos ou o país, a Honduras lá, queira se voltar contra a Próspera já tem sua reserva de Bitcoin e criptomoeda lá. Honduras vai ter que ter sua reserva de Bitcoin para poder imprimir seu próprio dinheiro lastreado nesse Bitcoin. Se imprimir dinheiro demais, o dinheiro vai a zero, porque a galera tem acesso ao Bitcoin, tem outros tipos de dinheiro para os quais pode escoar e fugir. Então, eu acredito que cada vez, com a ascensão do Bitcoin e das criptomoedas, cada vez vai ser mais difícil de financiar guerras arbitrariamente. E isso conversa um pouco com a tendência da localização do poder, para mim, nesse sentido, que quem tiver sua reservona aí de Bitcoin vai conseguir se proteger militarmente também. Se a gente for pensar em guerra, os Estados Unidos gastarem 20 anos de Afeganistão 2 trilhões de dólares. Isso só é possível porque eles podem criar dólares. Lógico. Senão não teriam como gastar. É dinheiro demais. É dinheiro demais. Falando da questão do NFT, votações mais próximas da sociedade com certeza diminuiriam o gasto do Estado, né? O que eu estou querendo falar? Se a gente pode formar microcomunidade, fica muito mais difícil do político te roubar ou até da própria estrutura estatal. Vou dar um exemplo aqui. O síndico do teu prédio, quem mora aqui em condomínio já teve a infelicidade de a reunião, todo mundo já passou por isso, né? Você imagina o síndico do seu prédio virando, chamando a atenção. Bom, agora eu queria só avisar um negócio aqui para vocês. Eu fiquei sem almoçar nos últimos 3 meses, então fiz a conta aqui. Como eu fiquei 3 meses sem almoçar nos últimos 3 meses, eu vou botar uma fatura de 100 mil reais para o prédio me pagar. Ele seria linchado se ele falasse isso, né? Ou se ele falasse o seguinte, olha, como eu sou o síndico e tenho um apartamento aqui, eu quero receber 10 mil reais a mais para que eu more em outro apartamento. Aí vai todo mundo falar, você está ficando louco, cara? 100 mil de almoço, um apartamento a mais se você já tem voto. A gente acharia louco isso, o síndico falando, mas acontece todo dia de alguns funcionários públicos, não são todos, obviamente, receberem 600 mil de indenização de almoço que o cara não teve. Auxílio moradia, ele tem apartamento no mesmo lugar. Mas isso está tão longe da gente... Estou pensando aqui em 600 mil, que almoço é esse, né? Mas a gente vê isso, você abre... o sushi na mulher nua, né? Que a gente vê nem esse aí. Então, assim, por que a gente não toleraria do síndico isso numa reunião? Ele seria espancado ou seria expulso do prédio, mas tolera isso numa notícia de jornal e, bom, se você digitar aqui, você vai ver indenização e aumento e auxílio moradia para quem está em Brasília, tem apartamento, mas diz que mora... Então, a distância do poder... e a distância do voto de todas as decisões também ajudam a esse tipo de coisa meio desvairada. A gente vê o Estado brasileiro, você vai no postinho de saúde, não tem aspirina, e tem algumas pessoas ganhando 150 mil por mês, que nem deveria ser permitido, porque a Constituição diz que você não pode, mas aí tem penduricalho, tem isso, aquilo. Então, continuando a extensa lista de possibilidades de NFT, você poder votar naquela micro-sociedade, eu acho que pode ajudar também na história, como eu dei exemplo do síndico, né? Você quer ganhar isso, vai embora daqui, entendeu? Você ter múltiplas cidadanias ao mesmo tempo, né? Você participar de um condomínio, de uma cidade, ter títulos eleitorais, entre aspas, múltiplos ao mesmo tempo, também é outra utilidade. Sua carteira cada vez mais como seu endereço nessa nova fase da web, né? Boto muita fé nisso.